Olá, bem-vindos de volta. Se ainda não me conhecem, eu sou Lili da Lua de Lili e hoje trago um livro que me deixou de boca aberta e de sangue a ferver. Estou a falar de Gente Pouco Recomendável, um relato sobre os bastidores de poder que expõe o lado mais sombrio do Facebook. Se tal como eu utilizam o Facebook praticamente todos os dias, este livrinho vai fazer-vos questionar muita coisa. Sarah é uma ex-diplomata da Nova Zelândia. Antes de trabalhar para o Facebook, trabalhou na ONU e ela inicialmente, quando quis entrar no Facebook, foi ela que foi atrás da empresa, foi ela que andou muito tempo a tentar entrar na empresa porque achava mesmo que no futuro a empresa ia precisar de alguém que fosse a ponte entre os Estados e os políticos e a empresa. Na altura em que ela finalmente entra, não havia sequer uma grande preocupação nem pelo Mark, nem por ninguém na empresa, com a questão da política e das regulamentações do Facebook. Só depois, muito mais tarde, é que isso começa a ser uma área importantíssima. Entra para a empresa com uma visão muito idealista, um bocado ingênua até, de que o Facebook poderia mudar o mundo todo ao conectar as pessoas. Eu tinha ouvido muita gente a falar sobre este livro e realmente muito bem, fiquei curiosa e ainda bem que eu li porque eu simplesmente devorei-o e amei. Aqui nós vamos acompanhar muito aquilo que foi a vida pessoal dela, nomeadamente um pormenor que eu achei super interessante e daí a capa. Ela sofreu um ataque de um tubarão quando era miúda e sobreviveu, mas com muitas mazelas. E eu acho que esta capa é hilariante porque revela não só esse pormenor na vida da autora, mas também que, de facto, ela estava a trabalhar numa empresa rodeada de tubarões. Nós, ao longo do tempo, vamos perceber isso. Ela aqui descreve o dia-a-dia caótico de trabalho na empresa, os escândalos políticos, as interações com os governos de todo o mundo e o impacto que este trabalho tem na vida dela. Porque é um livro que é tão fácil de ler e é tão viciante. Ela mistura muito bem os acontecimentos pessoais da vida dela com factos chocantes sobre o Facebook. São o tipo de pessoa que acha que o Facebook é uma aplicação morta para pais e para tios e para avós, estão muito enganados. Não é de todo inofensiva e vocês já vão perceber porquê. As descrições que a autora faz do dia-a-dia dela durante todo o livro fez-me lembrar todos aqueles filmes americanos, sei lá, O Diabo Veste Prada e etc., em que ela está rodeada de pessoas completamente obcecadas com o trabalho, com chefes intragáveis, sem qualquer tipo de empatia, sem qualquer tipo de noção e respeito pelas equipas. Um ambiente de trabalho completamente tóxico. Eles vivem mesmo para aquilo. São todos obcecados com performance. Eles alimentam uma cultura de claro burnout. A autora é muito boa a descrever toda esta cultura de empresa e nós sentimos realmente que estamos com ela a viver aquele dia-a-dia super estressante. Uma das figuras centrais do livro e que provavelmente foi a que mais raiva me provocou é Sheryl Sandberg, esta senhora aqui. A autora fala sobre um livro que ela lançou há uns anos atrás, que é este aqui, Leading, sobre liderança feminina, sobre o que é estar à frente de uma grande empresa e de como as mulheres têm que ser umas para as outras e que nós conseguimos tudo e que ser mulher e ser mãe num mundo tão competitivo é possível. A escritora relata aqui tantas situações em que esta senhora trabalha de uma forma completamente oposta àquilo que diz no livro. Uma real e verdadeira farsa. Ela despreza as dificuldades das funcionárias diariamente, principalmente as que são mães. Oferecia imensas coisas às funcionárias que a bajulavam e dispensava às funcionárias que a criticavam. E depois, um pormenor que eu achei creepy as fuck, assediava as funcionárias mulheres, convidava-as para dormirem com ela, por exemplo, nas camas dos voos. Isto eu achei realmente muito fora, muito creepy, principalmente porque há muitos relatos de assédio, alguns até com relatórios policiais, mas a maioria silenciados. E literalmente, quando a autora comentou com um colega de trabalho que estava a ser assediada, aquilo que ele lhe disse é que esses problemas se resolviam sozinhos e que se ela quisesse ele lhe escrevia uma carta de recomendação, portanto já conseguem mais ou menos imaginar o clima. Sarah, tal como a maior parte dos funcionários, trabalha até à exaustão. Há uma situação em particular meio que me traumatizou, que foi o parto da primeira filha, a sua primeira gravidez, em que ela está literalmente a fazer força para ter a criança e ao mesmo tempo a responder e-mails. Parece quase uma sátira, parece quase um filme, é completamente de loucos.
Outra situação em que a filha corre perigo de vida e ela comenta isso na empresa e eles a repreendem por não estar a ser profissional, que para mim também foi surpreendentemente hilariante, aqui a questão das prioridades. Depois há uma situação que me deixou também sem palavras. Há uma das gravidezes dela em que ela entra em coma e mesmo depois de ter recuperado continua a ter hemorragias em que perde mesmo muito sangue. E apesar de na empresa saberem que ela está num estado muito debilitado de saúde, podendo enviar outras pessoas, a enviam para países no fim do mundo, sabendo que ela está mesmo a passar muito mal, mesmo em períodos de amamentação, em que ela tem que retirar o leite, eles não têm qualquer tipo de sensibilidade, qualquer tipo de empatia, enviam-na para países sem qualquer tipo de condições. Epá, é degradante assistir aqui a algumas situações. A cereja em cima do topo do bolo é quando ela finalmente reporta uma situação de assédio sexual ao superior. Ele não só iliba o assediador, como a despede e como a impede sequer de se despedir das pessoas da equipa dela e a obriga com segurança a sair do edifício. Uma coisa mesmo super americana. Eu não conheço nenhuma situação em Portugal em que isto alguma vez tenha acontecido. Deixou-me sem palavras, fez-me mesmo pensar que é exatamente por isto que há tantas mulheres silenciadas, porque as consequências são sempre para a mulher. O estilo do livro é confessional, estas descrições são super emocionais, são super cruas. Isto para mim funcionou muito bem, tornou o livro super viciante. Ao longo que os anos foram passando, o próprio Mark começou a perceber-se que realmente o Facebook estava a ter um importante papel na política global. Estamos a falar de situações em que certos líderes políticos venceram eleições graças a uma grande influência do Facebook. Estamos a falar de situações em que o Facebook fechou os olhos a uma série de regulamentações para conseguir estar em certos países. E estamos a falar da privacidade dos utilizadores do Facebook ter ido à vida e em países com ditaduras, nomeadamente a China. Portanto, não é que, pelo menos para mim, isto não tenha sido super surpreendente. Eu já tinha mais ou menos noção de que, como as grandes empresas tinham um controle gigante sobre países inteiros, continentes, sobre políticos, mas aqui nós vemos mesmo ao longo dos anos a evolução não só da empresa como do próprio líder sobre algumas pessoas muito importantes. A importância que o Facebook foi tendo ao longo dos anos tornou o Facebook numa autocracia em que Mark decide absolutamente tudo, desrespeitando até os líderes políticos. Ela descreve-o como um homem que honestamente a mim pessoalmente irritou-me. Ele parece-me quase um miúdo cheio de caprichos, que não tem qualquer tipo de noção da realidade, que é ele que controla completamente a vida da mulher, um bocado machista até, egoísta. Parece-me uma criança, não tem mesmo noção daquilo que é uma vida real e é super assustador se pensarmos que ele tem poder e dinheiro suficiente para se candidatar a uma presidência, por exemplo, dos Estados Unidos. Foi um livro que eu adorei ler, gostei muito do testemunho pessoal. A escrita jornalística é super direta, é super acessível. Depois o facto de ter imensas histórias pessoais que humanizam os factos, eu amei. Foi uma leitura que deixou muito claro que o Facebook não é neutro. Pelo contrário, é uma ferramenta de poder que pode ser muito perigosa. No final do livro, a autora diz que as coisas podiam ter sido diferentes. Havia alternativas, as coisas podiam ter sido feitas de forma diferente e não foram por escolha. Honestamente, isso não me deixa com muita esperança que no futuro seja diferente. Pelo contrário, a forma como eles priorizam consecutivamente o lucro sobre a ética é terrivelmente creepy e acho genuinamente que só quem não acompanha as notícias é que não tem medo do futuro destas grandes empresas. Acabei o livro com uma sensação de curiosidade genuína de como é que há tanta gente que consegue dormir bem à noite sabendo que está a fazer tanto mal a tantas pessoas. É um livro que recomendo muito a quem gosta de não ficção, a quem utiliza redes sociais, a quem gosta de estar informado sobre a atualidade. É mesmo um livro delicioso de se ler e, honestamente, preocupante. Se já leram, digam-me por favor ali em baixo qual é que foi a vossa opinião ou se estão a pensar ler. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like, partilhar com os amigos, subscrever o canal caso ainda não o tenham feito. Beijinho e até à próxima segunda-feira.